Olá para você que me assiste, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom me reunir com vocês para nós refletirmos na palavra de Deus. Hoje eu trouxe para vocês a batalha contra o caos, justiça, autoridade e cidadão do céu. Você é um cidadão do céu? Uma cidadã do céu? Então nós vamos refletir sobre isso hoje. Quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, seja em nosso Brasil, seja fora do país também, nós vivemos um certo caos, né? Basta olharmos, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, quantos comentários! Quantas coisas já foram faladas, quantas coisas já foram pensadas em meio a esse caos, né? Violência, medo, injustiças. E é isso que nós estamos vivenciando. Só que nós temos a palavra de Deus, que nos oferece com toda certeza uma resposta dupla e integral para essa realidade que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, cá estamos nós na sua santa presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Pedir ao Senhor que envie o seu Espírito Santo para que esteja conosco e nós possamos compreender completamente aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, amém! Bom, nós vamos vivenciar, né, essa palavra de Deus de duas formas. Eu vou mostrar duas formas para vocês. Primeiro, a espada da autoridade, o mandato divino de ordem. O que é isso? Em primeiro lugar, a Bíblia ela é clara sobre a necessidade e a origem do governo. A Bíblia fala do governo. Não é a força que gera ordem. Prestou atenção? Não é a força que gera ordem, mas a instituição de Deus que deve usar força para proteger a paz. A instituição de Deus. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos, capítulo 13, versículo 4? Pois o governante é servo de Deus, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tema, pois ele não porta a espada sem motivo. Ele é servo de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Forte essa palavra, né? A espada aqui, ela é símbolo do poder legítimo de coerção. O sistema jurídico, a polícia, os tribunais. No meio desse caos, a autoridade não pode ser inerte. Ai, será que nós vamos? Será que a gente faz alguma coisa? Ah, mas eles estão tão bem armados, nós não vamos dar conta. Ah, eles são, como é que foi falado? Oh, fugiu aqui o que foi falado. Mas eles são, né, culpa da comunidade que acontece essas coisas, né? É dever do Estado agir como agente de justiça e vingador para trazer punição aos violentos. Não sou eu quem estou dizendo. Nós vimos aqui que a justiça, né? Deixa eu ver aqui onde é que foi falado. Romanos 13, 4. Ele é servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então aqui está a ordem, né, daqueles que carregam a espada. O caos se instala quando a autoridade falha em exercer essa função com integridade. A própria escritura,
ela adverte sobre a consequência dessa falha. Então, a polícia tem que agir. Quando há necessidade, ela tem que agir, né? Se ele falha, se não há uma punição aos violentos, é uma falha. Olha o que a palavra de Deus fala em Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Uai, eu faço mal, ninguém fala nada, eu faço mal, ninguém me impede, eu faço mal, eu estou livre para cometer o mal. Não existe autoridade para me punir. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A impunidade, ela é um convite ao caos. Quando é que chega? Como chegou no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o que nós estamos vivenciando, é a nossa realidade. Apesar que também tem esse tipo de coisa em outros estados, né? Mas o que está gritante agora é o Rio de Janeiro. O uso da espada é necessário. Por quê? Como lamenta o profeta, há quem escolhe o mal de forma deliberada. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Quando fala assim, o uso da espada é necessário, porque, como lamenta o profeta, há quem escolha o mal de forma deliberada. Se eu escolhi praticar o mal, vamos falar sério, o que a minha mãe tem a ver com isso? Compreende? Eu escolhi. A escolha é sua. Deus não fez marionetes, eu já cansei de falar isso aqui. Se nós tivéssemos sido feitos marionetezinhas, você faz isso, você faz aquilo outro, e vai brincando com você com o que você faz. Não, Deus não quer isso. Ele te deu a liberdade para você escolher e fazer aquilo que você quer, aquilo que está o desejo do seu coração. E tem gente que acha bonito ser feio, né? Então, para essas pessoas, infelizmente, tem que ter espada para parar essas pessoas. Eu, como mãe, eu me coloco no lugar delas. Mas se ele escolheu, o que a pobre coitada da mãe tem a ver com isso? É escolha dele, é escolha dela. Arque com as consequências. Isaías 26:10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem assim aprende ele a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica iniquidade. Está no coração dele, está na alma dele, na aura dele, está nele. Ele quer, ele gosta, só que vai ter que arcar com as consequências. O que a pessoa não pensa, talvez, né? São as consequências que são terríveis. O salário do pecado, o que é? A morte. Não tem como. E praticou coisas horríveis como aconteceu, só tem duas formas. Ou é a prisão, ou é a morte. O que a prisão é uma morte em vida, né? É uma morte em vida. A justiça que protege o cidadão exige que o mal seja, de fato, punido. A justiça que protege o cidadão. O cidadão de bem. Aquele que trabalha, levanta as madrugadas, muitas das vezes não tem nem o café da manhã direito para ir trabalhar. Às vezes leva pura e simplesmente um arrozinho com feijão, ou talvez até só um arrozinho. Esse é o cidadão de bem. O que nós buscamos não é tirania, de forma nenhuma, mas sim um governo que faça o povo se alegrar. Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Não, deixa pra lá.
Mas quando os perversos dominam, o povo geme, o povo sofre, o povo padece. Por quê? Porque a espada não está sendo usada para aquele cidadão que é chamado servo de Deus, que ele está aqui para defender as pessoas boas desses homens maus. O clamor por segurança é um clamor bíblico, pela autoridade que cumpre o seu mandato divino. Não é qualquer um, são as autoridades escolhidas por Deus. Que fique isso bem claro. E a polícia é um desses servos que levanta a espada, porque ele é servo de Deus, autorizado por ele para manter a ordem e a disciplina, para que os filhos dele, para que as pessoas do bem, né, possam se alegrar. Vocês viram os versículos que eu já li? Segundo, a parte mais linda que vem agora, e que infelizmente muitos não entendem isso. Acham que pode também, não, eu sou cristão, eu posso fazer qualquer coisa. Não, não é assim não. Alto lá. A palavra de Deus também diz que a gente pode fazer tudo. Ué, mas você acabou de falar tudo. Agora tem uma conjunção aí que modela todo esse sistema de que eu posso tudo. A conjunção coordenativa adversativa. Mas nem tudo me convém. Percebe? Bem dos avessos, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu vou sair fazendo tudo por aí? A responsabilidade não termina no palácio do governo. O indivíduo também tem uma missão profética em meio ao caos. Nós somos chamados a ser pacificadores, eu, você, e o resto que não é de levantar a espada, não é servo para levantar a espada. Mateus 5,9, está escrito: rejeitando a lei da selva e a vingança privada, mas ser pacífico não significa ser passivo. Ser pacífico não significa ser passivo. Concordar? Ficar tranquilo? Não, deixa pra lá, não tá acontecendo aqui. Um dia pode acontecer aí pertinho de você ou pra você. Significa que lutamos pela paz por meios justos. Quais são os meios justos na prática para aquele que não teve a ordem para levantar a espada? Primeiro, denunciar a injustiça. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Isso nós podemos fazer. Denunciar em prol, em favor dos desamparados. Erga a voz, julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Não é defender o direito de bandido, não, tá? Não é defender o direito de quem está praticando a iniquidade, não, tá? Aqui está dizendo em Provérbios 31, 8, 9, o finalzinho dele: defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Segundo, vencer o mal com bem. De que forma? Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Isso traduz em ação social, reabilitação e também na inclusão. É atacar as raízes do caos com a esperança do Evangelho. Essa esperança se fundamenta no próprio coração de Deus. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós não trabalhamos
com armas. Nós não temos essa autorização. Nós não somos autoridades que Deus abençoou aqui na terra para ser autoridade, para levantar a espada. Mas quando nós queremos, né, cumprir a nossa missão aqui na terra, esse versículo ele se enquadra muito bem, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se nós que temos essa verdade, que conhecemos essa verdade, e praticarmos essa verdade, muitos desses que se perdem e se tornem pessoas do mal, né, que seguem a trilha do caminho do mal, muitas delas podem se voltar a Deus e aceitar também a trilhar o caminho que vai levar a uma vida completamente diferente dessa que eles estão trilhando. E que muitos ainda vão trilhar. Mas porque talvez eu e você não tivemos a competência, a coragem de mostrar o evangelho para essas criaturas. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ser pessoas corajosas. Oh, como era bom quando eu era professora, né? Hoje eu sou professora aposentada. Mesmo assim, tem muitos dos meus alunos que ouvem a palavra de Deus através do meu canal. Mas lá eles ouviam aquelas criaturinhas que estavam trilhando, começando a trilhar o caminho do mal. Muitos saíram, muitos morreram no caminho do mal. Muitos continuaram pelo caminho do mal. Mas eu não deixei de falar, você não deve deixar de falar. Essa é a nossa obrigação, é a nossa missão aqui na terra, é levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Quantas pessoas você já levou a Jesus até hoje? Quantas pessoas você mostrou que o caminho do bem é melhor do que o caminho do mal? O caminho do bem, o caminho que leva a Deus, através de Jesus, ele vai levar a vida eterna. Aquele que morrer, mesmo que morra, ele vai viver. E vai ter uma vida pela eternidade. Mas e se alguém que você teve a oportunidade de falar desse Jesus para ele, você não falar? Será cobrado de você. Então, acorda. Acorda, você não levanta a espada do homem. Aquele homem autorizado a prender, muitas das vezes até a matar. São autoridades que Deus levantou. Mas se nós não temos essa espada que leva à justiça mesmo, aqui da terra, vamos levantar a espada que é a palavra de Deus. Nós não precisamos derramar sangue. Nós precisamos falar desse Jesus para outras pessoas. E não ficar inerte. Nós lutamos pela reabilitação, porque cremos na transformação que vem do Evangelho, e que é oferecida a todos. E o mais interessante, esse Evangelho é gratuito, ele é de graça. Ninguém paga por isso. Acha uma forma na rede social para você levar essa palavra. Sabe por que eu estou aqui falando com você? Porque um dia um pastor pregou sobre mídia na minha igreja e eu acordei. Ir para a internet para falar da minha vida, para quê? Perda de tempo. Ir para a internet para postar um monte de asneira é perda de tempo. Você tem a capacidade de fazer coisas maravilhosas para que chame a atenção de jovens, sabe? Para o caminho que vai levar a Deus, né? O desafio da violência lá no Rio de Janeiro não se resolve apenas com mais policiais,
nem apenas com mais oração, mas com a união das duas esferas. São eles fazendo o trabalho deles e nós, que estamos levantando a bandeira de Deus, que estamos levantando a palavra de Deus, do lado de cá, orando, para que as coisas, sejam amenizadas e fazendo a nossa parte de levar outras pessoas que estão quase no caminho desse crime, mas levar eles para entender que eles têm uma forma de vida melhor, que vão levar eles, para um lugar bom. E nós devemos lembrar que a nossa luta possui uma dimensão mais profunda. Nós não estamos lidando apenas com problemas sociais, mas com problemas espirituais, que são muito mais fortes, porque nós não vemos o que está acontecendo ao nosso redor. Lembra? 1/3 dos anjos seguiu Satanás aqui para a terra. Quantos anjos tem nos céus? Milhares de milhares de milhares de anjos. Quantos milhares de milhares desceu com Satanás? Mas você não vê esses anjos do mal, o que eles estão fazendo. Então a nossa guerra não é contra a carne, é contra hostes espirituais. E isso é oração, é jejum, é busca na presença do Senhor, é disponibilidade. Como está a sua disponibilidade? Como você quer que mude alguma coisa se você não tem disponibilidade? Tudo isso torna a oração e a ação baseada na palavra ainda mais urgentes. Caminha, vamos, levanta! Levanta, acorda! A missão é sua também. Vamos fazer ressuscitar esses meninos que estão mortos em vidas, essas meninas. Não vale a pena deixá-los no caminho da perdição. Vamos orar para que as nossas autoridades cumpram o seu mandato com justiça, para que a espada seja usada para proteger os inocentes e punir o malfeitor. E hajamos nós como cidadãos na nossa esfera de influência, buscando o quê? Buscando a paz e a prosperidade da nossa cidade. Está lá em Jeremias 29:7, sendo agentes de justiça e sal da terra. O sal, ele dá o sabor. O sal, ele controla o sabor. Nem mais nem menos. O sal é o suficiente. Então seja essa suficiência onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Nem que seja apenas com oração. Seja um intercedor, um guerreiro de oração, uma guerreira de oração. Você já vai estar fazendo bastante para o reino espiritual. Agora eu peço a Deus que nos dê coragem, sabedoria e integridade para enfrentarmos o caos. Para a glória de quem? A nossa? Para a glória do nome do Senhor Jesus e para o bem-estar do nosso próximo. Que Deus possa estar na minha vida e na sua vida. Que nós não sejamos pessoas apenas de escutar, mas que nós sejamos pessoas de ação, para que o caos seja amenizado. Porque nós sabemos que até que Jesus volte, o caos vai estar cada vez mais instalado. Mas tem um versículo que eu gosto muito, onde fala que o que Deus dá não é a paz que o mundo dá, né? Ele dá paz em meio à guerra, em meio a tristezas, em meio a angústias, em meio à morte, em meio a tudo. Nós sentimos paz, porque se nós temos paz e segurança, nós podemos ser guerreiros e guerreiras de oração.
Nós podemos ser missionários e missionárias da palavra de Deus, levar o reino a toda criatura. Nós podemos ser filhos de Deus, servos de Deus aqui da terra. Uns para levantar a espada, para limpar, acabar com o mal aqui na terra. Outros podem ser guerreiros da palavra de Deus. Que sejamos guerreiros da forma como Deus aprouver de nós. Vamos orar para que Deus nos dê integridade. Não só a nós, guerreiros do céu, mas integridade aos nossos governantes. Para que eles usem da autoridade deles com justiça e protejam os inocentes. Vamos orar para que Deus nos dê coragem para pacificar, para denunciar o mal e para vencer esse mal com o bem. Que a paz reine em nossa cidade. Nós estamos numa cidade calma, por enquanto. Mas vamos orar para que a nossa cidade continue, tendo paz. Para que essa cidade seja luz em meio ao caos. Para que a glória de Deus seja exaltada. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E não desista. Siga em frente. Mostre ao mundo de que lado você está. Mostre ao mundo que vale a pena ser um guerreiro do céu, porque aqui não é o fim. Aqui é o início de tudo, a morte é o início de tudo. Então seja fiel até a morte para herdar a coroa da vida. Que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado, você e a sua família, no nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.